Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa oitava aula do Resumão de Informática destinado ao concurso da Polícia Penal. Eu sou o professor Bruno e vou acompanhá-los nesta aula. Hoje falaremos sobre o navegador de internet Google Chrome. Lembrando que o software, navegador, um navegador de internet ou apenas navegador, é também conhecido como browser. Ok? Então, se aparecer na questão da prova, se estiver escrito um browser, é sinônimo de navegador. E hoje vamos estudar o navegador Google Chrome, certo? Eu ia incluir os demais navegadores, o Microsoft Edge e o Mozilla Firefox, no mesmo vídeo, só que o vídeo ia ficar muito grande. Então, nós vamos dividir, por navegadores. Cada vídeo é destinado a um navegador, certo? Antes de nós entrarmos no Google Chrome, especificamente, eu preciso falar com vocês sobre o Chromio, porque o nome ele é um pouquinho parecido, né? Chromio com Chrome, mas eles não são, né, a mesma coisa, ok? Então, cuidado. O Chromio é um projeto de navegador web desenvolvido pelo Google com código-fonte aberto. Então, o Chrome nada mais é do que um protótipo de navegador. Ele é um navegador, porém, como ele é como se fosse o núcleo para o desenvolvimento de outros navegadores, né, comerciais, não é recomendado a sua instalação para uso. Então, o usuário final, o usuário comum, não é aconselhável que utilize o Chrome para navegação. Né? Pode fazer isso? Pode. Né? Talvez especialistas, né, que vão colaborar ali com o projeto certamente vão estar instalando e utilizando. Porém, o usuário final é recomendado que ele não utilize o Chrome como um navegador do dia a dia para uso. Tá? Então, recapitulando, o Chrome é um projeto de navegador, como se fosse um protótipo desenvolvido também pela Google, né, a mesma desenvolvedora do Chrome, e possui o código-fonte aberto. Ele é usado como base do Google Chrome, né, devido à mesma empresa, né, obviamente, e também do Microsoft Edge. Destaquei isso aqui para vocês. A Microsoft utilizou o Chromium, né, como base do Edge a partir de 15 de janeiro de 2020. Então, é recente o uso do Chromium, né, como base do Microsoft Edge no navegador, certo? Essa atualização, essa utilização, ela é recente. Então já vai a primeira dica aí para o concurso de vocês. Tanto o Chrome quanto o Edge, eles vão ser muito parecidos, ok? Tanto a interface, as funcionalidades, as teclas de atalho. Então, se você ainda não estudou, né, vai começar a estudar agora na reta final, precisa estudar navegador, está sem tempo, eu sugiro que estude ou o Chrome ou o Edge, um dos dois para ganhar tempo, e o Firefox, tá? Então, se está sem tempo, estude um destes dois aqui, do Chrome e do Edge, devido ao fato deles hoje, né, partirem da mesma base, que é o Chromium. Então, eles têm muitos recursos totalmente semelhantes. Tem algumas particularidades que nós vamos estudar, mas, no geral, eles são praticamente idênticos. Conceitos gerais de navegadores. Nós temos o termo extensões, que são complementos para incrementar, né, para aumentar funcionalidades do navegador. Nós temos também o conceito de plugin, que também são complementos, mas geralmente criados por desenvolvedores externos. Mas a nível de concurso, né, tanto plugin quanto extensões, vocês associam a complementos para aumentar, né, a funcionalidade do navegador, correto? Cookies é um outro termo associado a navegadores. São arquivos criados pelos sites que, quando visitados, são enviados para seu navegador armazenando informações de navegação. Então, é um termo também que, às vezes, ele é cobrado em questões de informática de concurso associados aí ao tema navegadores.
Funcionalidades. Os navegadores podem apresentar funcionalidades específicas ou a mesma funcionalidade com nomes diferentes, ou a mesma funcionalidade com nomes idênticos. Então a gente tem praticamente, né, eu não coloquei aqui, mas nós temos essas três situações. Uma funcionalidade que é idêntica, por exemplo, aos três principais navegadores que a gente vai estudar e possui o mesmo nome. A funcionalidade idêntica com um pequeno ajuste no nome, nós vamos ver situações dessas. Ou funcionalidades específicas, e aí, obviamente, com o seu respectivo nome. Tá? Vamos entrar agora no Google Chrome, a partir de agora. Lembrando que essa aula é uma aula de resumo, né? Um resumão, é uma aula que visa vocês acessarem, terem acesso ao resumo da matéria, alguns pontos importantes. Ela não é uma aula que aprofunda, né? A gente não tem condições de produzir, né? Essa ideia, né, como eu disse no primeiro vídeo, ela foi uma ideia de resumo mesmo, né? Algo ali para ajudá-los a recapitular, aí, a trazer, né, a matéria aí e ficar bem alinhado aí para a prova, né, os principais pontos, ok? Então vamos lá, vamos seguir. Os recursos do Google Chrome. Nós temos aí barra de endereços do Google, sincronização com outros dispositivos, né? Organização das guias por grupos, múltiplos perfis, transmissão de guias, né, para uma Smart TV, por exemplo, lista de leitura, pesquisa em guias, as extensões, tradução da página, criar código QR ou QR Code, e o buscador padrão, né, do Google Chrome é o Google. Então, todos esses recursos aqui nós vimos agora há pouco, né, as funcionalidades. Então, estes recursos são as funcionalidades principais do Google Chrome. A partir de agora nós vamos visualizar essas funcionalidades. Então eu sugiro que a cada mudança aqui da apresentação, vocês pausem a tela e dêem uma lida com calma, né, em cada um dos prints aqui que a gente tirou como forma aqui de revisão, tá? E se for possível, né, até a data da prova, fazer um estudo com o próprio navegador, fica a dica aqui também. O ideal é que vocês naveguem e utilizem um navegador. E só fazendo um parênteses rápido aqui, eu dou sempre essa dica, né, para os concurseiros, para os alunos. Procurem utilizar cada dia um navegador, né? Então, se você tem 6 meses até a prova, passa a usar, né, no uso tanto pessoal quanto no trabalho, por exemplo, se for possível. Se não tiver nenhuma peculiaridade de uso de um navegador específico, passe a utilizar um navegador por dia. Então, hoje eu uso o Firefox, amanhã eu uso o Edge, depois amanhã o Chrome. No próximo dia, Firefox, Edge e Chrome. E assim por diante. Você passa a ter um contato com todos os navegadores. Isso aí para a prova vai fazer uma diferença muito grande. Vocês vão para a prova muito mais tranquilos, tendo esse contato com cada navegador. É comum a gente acostumar, né? Eu uso o Google Chrome sempre. Pô, mas você está prestes a enfrentar um concurso público. Então é aconselhável que você tenha contato com essas ferramentas. Então nessa primeira tela, eu mapeei aqui as principais áreas, né? Tem o print de um navegador, por exemplo, com a página do Google aberta. Então eu coloquei aqui as principais áreas, né? O que um faz ali? Fecha a guia. Já coloquei o atalho também para ficar mais fácil. Então faça um print dessa tela. Pausem o vídeo nessa tela e analisem cada uma destas áreas. Por exemplo, o 3, né, que é um pouquinho menos conhecido, é a pesquisa na guia, representado por essa setinha aqui. O 8, por exemplo, né, pode ser que a gente não tenha muito hábito ali, né, não reconheça. Tipo essa pecinha de quebra-cabeça. São as extensões. Né? O 12, eu tenho a personalização da página, certo? Então, analisem com calma cada uma destas áreas. É o primeiro passo. A partir de agora, eu deixo aqui alguns detalhes também de telas que são extremamente importantes nós sabermos o significado e os recursos. Então, se eu clicar com o botão direito em uma guia, vai abrir esta janela aqui para mim. Então, o botão direito, né, aqui na guia, ele abre essa janela aqui que eu assinalei para vocês. Então, são todas as opções que eu tenho. Fixar, por exemplo, a guia, duplicar, recarregar, fechar. O que tiver tecla de atalho, como recarregar aqui e o fechar, o Google Chrome mostra para a gente a tecla de atalho.
Então, muitos alunos perguntam, onde eu consulto as teclas de atalho? O melhor local é na própria ferramenta, ok? E quando for estudar o navegador, verifique se ele está atualizado, né? Às vezes no trabalho, no nosso próprio computador, o que eu uso mais, ele está sempre atualizado. Aí eu vou abrir lá o Firefox, ele está desatualizado. Então é importante, antes de iniciar os estudos, realizar a atualização dos navegadores. Essa outra janela é se eu clicar com o botão direito sobre uma área livre aqui da barra de títulos, né? Então aqui eu cliquei nova guia. Aqui eu já cliquei com o botão direito numa área livre, na área aqui de guias, né? Ele abriu outras opções. Então observem, uma nova guia, reabrir guia fechada, adicionar todas as guias ao favorito, gerenciador de tarefas, fechar, Alt F4. Então eu tenho algumas opções e algumas teclas de atalho aqui também nesta janelinha. Aqui é um recurso interessante do Google Chrome. Ele permite que eu organize as guias por grupos. Então eu consigo criar grupos. Aqui, por exemplo, eu criei o grupo Estudo. E eu adicionei uma guia, 2 guias, 3 guias. E observe que ele coloca uma cor aqui para a guia, no caso azul, e todas as guias que tiverem esse, até aqui, por exemplo, né? Ele está assinalando para mim aqui de azulzinho, quer dizer que essas guias estão no grupo Estudo. Eu consigo adicionar, por exemplo, um outro grupo, por exemplo, Lazer, por exemplo, e abrir outras guias e juntá-las aqui, agrupá-las num grupo específico. Tá? Então isso aqui possibilita uma organização melhor das minhas guias abertas. Então é importante vocês saberem desse recurso. Aqui é o botão direito em qualquer área livre da página, tá? Da página que você estiver usando o navegador naquele momento. Então observe aqui também as opções, né? Eu chamo atenção para as teclas de atalho e para as funcionalidades. Por exemplo, a tradução, né? Traduzir para o português, a criação de QR Code, que eu mostrei lá atrás. Então, atentem-se também para o botão direito em qualquer área livre da página. Aqui eu começo a mostrar aqueles recursos lá que eu coloquei, né? Por exemplo, pesquisar guias. Opa, que é essa setinha aqui. Ele abre essa página, né? Ele deixa que eu pesquise aqui as guias que estão abertas ou que foram fechadas recentemente. Aqui eu já coloquei meio que para aproveitar o slide, para aproveitar a apresentação, 2 áreas, tá? Essa aqui e essa aqui, só para vocês entenderem. Essa aqui eu peguei a estrelinha, né? O que é a estrelinha? Depende, né? Observe o fundo dela aqui. O preenchimento, né? Aqui ela está azulzinha. Eu estou já em um favorito que já está adicionado ao meu navegador. Então eu posso editar esse favorito. Aqui ela já está, o fundo dela não tem a cor azul. Então essa página, essa guia que eu estou, ela ainda não foi adicionada aos favoritos. Então a opção ela mudou aqui, ó, adicionar favoritos. Aqui também eu dividi, né, só para aproveitar para ficar menos slides. Aqui eu cliquei sobre esse ícone de pessoa. Né? Então observem que para eu ativar uma sincronização, múltiplos usuários, eu preciso que esses usuários estejam conectados. Lá na frente eu vou falar o recurso. Aqui, não, nesse caso aqui a gente autentica com uma conta do Google, tá? Então basta eu ativar, né, autenticar aqui para que eu consiga sincronizar, por exemplo, o meu navegador com outros dispositivos, tá certo? O ícone do quebra-cabeça é o extensões. Né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma extensão instalada, que é o Web Developer, para desenvolvedores web. Então essa aqui é uma extensão que eu tenho instalada, né, no momento que eu tirei o print aqui deste material. Então, representado aqui pelo quebra-cabeça. Ok. Lista de leitura. Clicando aqui sobre o botão na lista de leitura, ele vai mostrar para mim uma lista de páginas, qualquer tipo de página que eu joguei para essa lista de leitura, ele entende como se fosse uma biblioteca. Então, posteriormente eu posso acessá-las, né? A minha aqui não encontrou, não tem nada aqui na minha lista de leitura. Mas se eu tivesse adicionado, elas seriam relacionadas aqui, eu teria um acesso rápido a este conteúdo. Então,
Então, a lista de leitura, nós vamos ver nos outros navegadores, existe esse recurso com um nome um pouquinho diferente, mas é um recurso interessante. Estou navegando, não consegui ler aquele artigo naquele momento. Então, eu posso estar guardando na minha lista de leitura e acessando posteriormente. Ok, a gente viu lá naquela primeira imagem do navegador, né, e está até aqui no cantinho, ó, personalizar o Chrome. Então eu consigo personalizar alguns itens do meu navegador. Então eu tenho aqui o plano de fundo, atalhos, cores e tema. Né? Aqui é o clássico, né, ele já está definido, mas eu consigo trabalhar e personalizar alguns pontos aqui do meu navegador. Ok, aqui eu vou acessar as opções de configuração, né, o acesso aqui aos recursos do meu navegador, tá? A partir desses 3 pontinhos. A gente vai observar que no Firefox, esses 3 pontinhos eles viram 3 risquinhos, tá? Então é diferente. Fica uma observação aí que pode ser um detalhe lá de uma questão. Lembrando que a Selecona trabalha com questões visuais, né? Ela pode colocar uma questãozinha que é simples, mas ao mesmo tempo ela é um detalhe, né, muito grande aí, é um detalhe específico das ferramentas. Então cliquei aqui sobre os 3 pontinhos, ele vai abrir todas as opções no meu navegador, né? Nova guia, nova janela anônima, que a gente vai ver mais ao final da aula, histórico, downloads favoritos, zoom, imprimir, transmitir a página, buscar mais ferramentas, daqui a pouco a gente vai ver as opções que abrem outras janelas aqui de opções, configurações, ajuda e sair. Então essas aqui são as principais opções e agora a gente começa a navegar nos submenus aqui. Então entrando aqui em histórico, nós abrimos essa outra janela. Né? Então o histórico, deixa eu tirar aqui para mostrar a vocês, a gente tem a tecla de atalho, né? Também de histórico, exibição de histórico, configurações, né? Que ele mostra para mim o que está aqui no meu histórico de navegação, correto? Favoritos, ele mostra aqui também, né, as páginas favoritas, e coloca também algumas opções relacionadas aos favoritos, adicionar esta guia aos favoritos, Ctrl D, adicionar todas as guias aos favoritos, Ctrl Shift D, exibir barra de favoritos, né, isso aqui também é cobrado em concurso, Ctrl Shift B, gerenciador de favoritos, Ctrl Shift O. Então, cuidado com essa classe de atalhos aqui relacionados todas aos favoritos. Mais ferramentas, né? Aqui ele traz escondido aqui algumas outras ferramentas. Ferramentas de desenvolvedor, gerenciador de tarefas, né? Com Shift ESC, limpar os dados de navegação, Ctrl Shift Del, salvar página como Ctrl S. Outras ferramentas aqui que a gente precisa conhecer no navegador. Ajuda, né, sobre o Google Chrome, central de ajuda, informar um problema. Quanto à atualização, se a gente clicar aqui sobre o Google Chrome, eu tinha dito agora há pouco, para vocês estudarem sempre com o navegador atualizado. Então, clicando aqui nessa área, ele vai mostrar se o navegador está atualizado, se existe alguma atualização, né, uma das funções aqui de acessar esse ajuda sobre o navegador. E aqui, clicando aqui em configurações, eu vou abrir esta página. Primeiro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Observe que ele abriu em um endereço local aqui do meu Chrome. Olha que interessante. Então, qual é o endereço que é aberto para acessar as configurações do Google Chrome? Chrome / settings, do inglês, né? Que é configurações. Então, observem. Isso aqui pode cair na prova, né? O endereço correto, né? A URL aqui interna, no caso, né? Isso aqui não é uma página de internet externa, ele está internamente na sua máquina, mas ele acessa pelo próprio navegador com esse caminho. Então aqui eu vou ter as configurações do seu navegador em categorias, né? Você e o Google, preenchimento automático, privacidade e segurança, aparência, mecanismo de pesquisa, navegador padrão, inicialização e algumas opções avançadas, além da extensão e sobre o Google Chrome. Aqui eu destaquei algumas importantes. Privacidade e segurança. Então, clicando, né, ele vai abrir essa página e se eu quiser limpar dados de navegação, existe aqui
alguns elementos, né? Ó, história de navegação, história de download, cookies, imagens e arquivos, senhas e outros dados de login, preenchimento automático. Então, isso aqui costuma cair em provas, tá? Então, cuidado com esses dados de navegação, a questão da limpeza dos dados de navegação do navegador. Idiomas, né, que dentro de avançados, né, ele vai desmembrar aqui em idiomas, downloads, acessibilidade, sistema, redefinir e limpar. Redefinir a instalação padrão, por exemplo. Acessibilidade tem algumas opções lá que facilitam o uso, né, para alguns usuários. Downloads eu vou configurar onde eu vou salvar os arquivos de download. E observe que a URL ela tem uma variação. Então eu estou dentro de Settings, Languages, né, que é a primeira opção aqui dentro de avançados. Só para vocês observarem. Extensões, olha novamente a URL, ó, Chrome /extensions. Então as extensões foi o que eu disse para vocês, né? Eu consigo pesquisar e instalar extensões, ou seja, complementos de acordo com a minha necessidade. Então aqui nesse caso eu tenho Web Developer, documentos do Google Offline, né, para leitura e edição de documentos. É extremamente interessante o uso de extensões. Então, a extensão sempre ela vai ser percebida na necessidade. Tá? Eu preciso de uma extensão que salve vídeos do YouTube, por exemplo. Ou baixe vídeos, né, melhor dizendo, do YouTube. Então, certamente eu tenho extensões que vão fazer algum trabalho para mim e aí eu instalo, configuro. Né? Mas cuidado, né, que as extensões, pode ser que alguns recursos do navegador não é que parem de funcionar, né? Às vezes muda ali um pouquinho algum acesso, né? Alguma extensão interfere na outra, pode acontecer algumas situações. Não é comum, né? Geralmente tudo vai funcionar, mas se você instala uma extensão e posteriormente percebe alguma situação, volta lá, desinstala, testa de novo, pode ser a causa. E agora, a gente já está finalizando esse bate-papo, né? Só os pontos mais importantes. Eu estou mostrando para vocês aqui a janela anônima de navegação do Google Chrome. Então observe, não é guia anônima, é janela anônima, tá? E ele abre uma nova janela do meu Google Chrome, até com fundo escuro, e ele mostra para você aqui, ó, você entrou no modo de navegação anônima. Agora você pode navegar com privacidade e as outras pessoas que usarem esse dispositivo não verão sua atividade a partir desse navegador anônimo. No entanto, os downloads, favoritos e itens de lista de leitura ainda serão salvos. O Chrome não salvará as seguintes informações. Isso aqui costuma cair em concurso, tá? O que não é salvo a partir da navegação anônima ou privativa. A gente vai ver nos outros navegadores também que muda um pouquinho o nome. O histórico de navegação, cookies e dados de site, informações fornecidas em formulários. Isso não é salvo, tá? Não salva. É possível que sua atividade ainda esteja visível para os websites que visita, seu empregador ou sua escola, seu provedor de acesso à internet. Então, é uma navegação anônima no sentido de salvar as suas informações no navegador. Porém, ela ainda é uma navegação pública, né? Se você está conectado à internet, como ele está alertando aqui. Os sites sabem, né, que você visita, o empregador ou a escola, a sua empresa ou escola vai saber ali o que você está acessando. O provedor de acesso à internet também tem um controle disso aí, tá ok? Então, observe aqui que ele coloca também um botãozinho aqui que você está numa janela anônima para te alertar. Esse mesmo símbolo aqui, ó. Ok? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo com esses detalhes. Então, como eu orientei, né? Pausem os vídeos aí nessas telas, né? Leiam ali as teclas de atalho e, se possível, né? Melhor praticarem. Né? Então, até a prova, tentem aí praticar, né? Utilizar o navegador. Okay? Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade a estudar os outros dois navegadores. Ok? Então, até a próxima e bons estudos!